Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Vamos dar uma continuidade no nosso conteúdo de geometria, que já faz bastante tempo que nós estamos vendo, né? E dessa vez nós vamos falar sobre semirretas e ângulos. Tá? Vamos aqui para a nossa aula. Bom, semirreta e ângulos, né? O que uma coisa tem a ver com a outra. Eu vou lembrar vocês de semirreta, que foi conteúdo das nossas aulas passadas, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, aconselho você estar reassistindo as aulas passadas para poder aproveitar melhor esta aula de hoje, tá bom? Então, o que seria uma semirreta? Imagine que nós temos uma reta qualquer aqui, tá? Vou chamar ela de reta R. E se eu dividir essa reta em um ponto, né, em um ponto qualquer, vou chamar esse ponto de ponto P, e na nossa extremidade esquerda desse ponto P, eu marcar um ponto qualquer, um ponto A, por exemplo, eu vou ter uma semirreta, né, que parte do ponto P ao ponto A, conhecida como semirreta PA. Tá? Da mesma forma, para o outro lado do ponto P, se eu marcar um ponto B, por exemplo, nós vamos ter uma semirreta PB. Tudo bem? Se eu modificar essa nossa reta R, ou seja, vamos girar aqui a nossa semirreta PA. Girando a semirreta, né, PA, né, nós vamos continuar tendo uma semirreta PA. Tudo bem? E o que é que essas duas semirretas ela tem a ver com ângulos? Bom, eu posso dizer para vocês se a gente medir esta abertura entre as duas semirretas, né, nós vamos encontrar o nosso querido ângulo. Tudo bem? Então, o que seria ângulo? O ângulo é a abertura entre duas semirretas que têm a mesma origem no vértice e são medidas em grau. Nesse caso, a nossa origem, né, tanto para PA quanto para PB, é o ponto P, certo? Esse ponto P também é conhecido como vértice. Característica dos ângulos. A primeira característica, como eu falei, é o vértice, né? É o ponto de origem e que sai das semirretas. Nesse caso, imagine que nós temos aqui um ponto O, tá? E desse ponto O, nós vamos ter o que? Os nossos lados. Quem são os nossos lados? Os nossos lados são as semirretas, certo? Então, nesse caso, eu vou ter o lado OA e eu vou ter o lado OB, tá? Então, duas semirretas é que vai formar o nosso ângulo. O ângulo, como eu já falei, é a medida, né, dessa abertura, né, que nós podemos ler como AOB, ângulo AOB, ou então eu posso ler como ângulo BOA, ou simplesmente ângulo O. Não tem problema. Qualquer escrita, né, dessa forma, lembre-se que em cima do O, onde é o nosso vértice, né, é o nosso ponto de origem, eu tenho que colocar aquele chapeuzinho, né, que é o acento circunflexo, tá? Para indicar que ali é o ponto de origem e que ali forma um ângulo. Onde é que a gente usa ângulo no nosso dia a dia? Tem vários exemplos, vários modelos, né? Você pode estar olhando agora no seu celular ou no seu computador. Existem vários pontos, né, angulares, né? Então vamos pegar aqui o primeiro exemplo, é o relógio. O que o relógio tem a ver com o ângulo, né? Essa abertura, ó, entre os ponteiros, né, ela forma um ângulo. Tudo bem? Outro lugar que a gente pode estar mostrando é uma tesoura, né? O abrir e fechar de uma tesoura, ela forma vários tipos de ângulos. Então eu tenho aqui mais uma abertura que forma um novo ângulo. Mais um exemplo aqui, né? O que essa senhorinha na cadeira de roda tem a ver com o ângulo? Ela não, mas a rampa de acesso, né, ela forma um ângulo, né, justamente para facilitar a subida da nossa cadeirante, né? Então, o ângulo, ele é, como é que posso lhe dizer?
ela é de grande importância, tá? No nosso dia a dia. Ela efetua várias coisas, né? Ela está presente em várias coisas do nosso dia a dia e se torna algo muito importante de ser estudado, tá? Medida dos ângulos. Como é que nós vamos fazer para medir estes ângulos? Bom, existem vários meios de medir um ângulo, tá? Mas o que mais nos auxilia e que nos dá uma maior precisão é conhecido como transferidor, que é aquela régua redonda que seu filho deve ter, né? Ou você mesmo pode ter em casa, né? Então, essa régua ela é muito importante porque através dela nós conseguimos medir os ângulos, né? Nós temos dois modelos aqui, né? O modelo maior, certo? Que é este aqui, ó. Ele é conhecido como transferidor de volta inteira, tá? Porque ele dá uma volta completa. E o outro, certo? Esse aqui, ele é conhecido como transferidor meia-lua ou meia-volta. Não tem problema, tá? Os dois são eficientes para aquilo que foram criados. Tudo bem? Vamos estudar um pouquinho desse transferidor para a gente entender como é que vamos fazer para medir os ângulos. Bom, ampliando aqui o nosso transferidor, se vocês observar, eu tenho bem aqui no cantinho o centro do transferidor, certo? Esse centro, geralmente, a gente coloca o ponto de origem da nossa semirreta, né? O nosso vértice. E na outra extremidade, seguindo a linha do zero, certo? Nós vamos ter, tá, o ângulo zero ou ângulo 0 grau. Tudo bem? Não tem problema. Cada tracinho desse que vai subindo, né, para o alto é conhecido como um ângulo, né? Ou ângulo 1 ou 1 grau. Então, cada tracinho desse que nós vamos contando é conhecido como 1 grau. Então, se eu marcar bem aqui, certo? No 20, eu vou ter o ângulo de 20 graus. Tudo bem? Então, vamos aqui para os nossos exemplos para entender melhor como vamos fazer para medir esses ângulos. Primeiramente, eu tenho que sempre lembrar vocês do ponto de origem, né? O ponto central do nosso transferidor. É a partir dele que nós vamos marcar o nosso ponto O, que é o ponto de origem. Tá? Vamos passar exatamente a nossa reta, nossa semirreta, em cima do ângulo zero. E a partir da segunda reta, nós vamos medir a distância que nós queremos. Nesse caso, ele vai passar exatamente no ângulo de 50 graus. Deu para perceber como vamos fazer para medir cada ângulo? Muito fácil, né? Muito simples. Bom, já aprendemos a medir, né? É muito simples medir ângulo através da régua do transferidor. Como eu falei, existem vários meios de medir o ângulo, porém aquele é o mais fácil, né? Então, a partir do momento que a gente consegue medir um ângulo, nós podemos dar nome a esses ângulos, né? Então, podemos classificar de acordo com o seu tamanho, com a sua medida, certo? Então, existem várias classificações, só que eu vou passar apenas algumas, né, que são as mais estudadas pelos matemáticos, pelos estudantes de engenharia, arquitetura, enfim, essas áreas bem específicas, né, que é muito importante eles saberem para não ter problema com os seus projetos, né. Então, vamos para a nossa primeira classificação. A primeira classificação é conhecida como ângulo agudo, certo? Por que que nós chamamos de ângulo agudo? O ângulo agudo, ela tem uma medida maior que 0 grau e menor que 90 graus. Então, por exemplo, lembra do nosso ângulo de 50 graus? Pois é, ele é um ângulo agudo. Se você reparar, né, deixa eu pegar uma caneta aqui. Se você reparar, o nosso ângulo ele está entre o ângulo zero, certo?
e ele é menor que o ângulo de 90 graus. O 90 graus está aqui nesse pontinho aqui, certo? Então, qualquer ângulo que tiver entre essa abertura vai ser chamado de ângulo agudo. Então, se ele é menor, né, o ângulo for menor que 90 graus, a gente chama ele de ângulo agudo. O nosso novo ângulo é conhecido como ângulo reto, né? Por quê? Porque os ângulos retos, a medida dele é igual a 90 graus. E como eu falei, né? Eu tenho aqui o ângulo zero e a nossa próxima abertura ela está formando exatamente passando em cima do 90 graus, tá? Então, esse ângulo é conhecido como ângulo reto porque ele tem o valor igual a 90 graus. Uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês é que todo ângulo de 90 graus ele apresenta, né, no livro de matemática com esta simbologia aqui embaixo. Ó. É um formato de um quadradinho com um pontinho no meio. Toda vez que vocês vê ângulos e tiver esse quadradinho com um pontinho no meio, já deve saber que é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. E o que é mais curioso, né, se você pegar uma cerâmica, por exemplo, é o mesmo ângulo de cada canto daquela cerâmica, né? Ele forma um ângulo quadrado, digamos assim, né? E o nosso próximo ângulo, né? A nossa próxima classificação é conhecida como ângulo obtuso. Ele é chamado, né, de ângulo obtuso por ser maior que 90 graus e menor que 180. Então, novamente, né, eu tenho aqui um ângulo de 90, certo? E nosso ângulo obtuso ele tem que ser maior. Então, observando esta reta aqui, ó, certo? Essa semirreta, percebam que ela passa dos 90 graus, porém ela não chega aqui deste outro lado, certo? Aos 180. Então, qualquer ângulo, né, qualquer semirreta que forma ângulo que tiver nesta abertura aqui, né, maior que 90 e menor que 180 vai ser chamado de ângulo obtuso. Né? Em outros livros a gente conhece esse nome como obtusângulo, certo? Bom, pessoal, nossa aula era bem pequenininha, era só para a gente entender um pouquinho sobre ângulos, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima aula.